Oi, gente, tudo bem? Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos para Tito, um livro pequeno também, uma epístola de Paulo, mas muito sucinta, muito direta, muito abençoada e uma epístola que nos fala diretamente sobre os ministérios nossos, como discipular pessoas, como ensinar pessoas, e fala também sobre paternidade. É um assunto que eu gosto muito, é um assunto que, graças a Deus, está muito atual. Porque o que é a paternidade? É saber que tem alguém que cuida de ti, que te ama, que te instrui, que te orienta, que te dá suporte. E é isso que Deus faz conosco em nossas vidas, e Ele quer que nós façamos e exerçamos essa paternidade espiritual na vida das pessoas, e assim as pessoas vão exercer essa paternidade nas nossas vidas. Amém? Paulo se refere a Tito como um verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então, assim, quando você considera alguém como seu filho, você se torna pai espiritual na fé, e vocês estão alinhados, vocês estão ali com a mesma intensidade, com a mesma visão. E também menciona Timóteo como um verdadeiro filho da fé, que nós sabemos disso, e como um amado filho. Então, Tito e Timóteo, com certeza, eles não eram filhos biológicos, mas eles eram considerados de Paulo como filhos espirituais. O que é você ser filho espiritual de alguém? É quando você ama essa pessoa, quando você orienta e também aprende com essa pessoa, quando você entende que vale muito, muitíssimo a pena você orar e interceder, né, pela vida dessa pessoa, e nós entendemos que a partir do momento que existe essa paternidade, que existe essa comunhão, que existe essa intensidade, nós estamos ali no mesmo propósito, numa mesma visão, e com isso nós exercemos esse domínio e, além de domínio, comunhão. Eu também aprendo que os pais espirituais, eles têm a oportunidade de educar, de ensinar aquilo que deve ser falado, experimentando a presença e o poder de Deus, que é atuado nas suas vidas, que se manifesta nas suas vidas e que também vai manifestar na vida dos filhos. Quem é mãe e pai sabe o que é melhor para o seu filho e quer que isso seja manifesto na vida do filho. O responsável não quer o mal para o filho, então ele sempre vai querer o melhor. E assim é Deus conosco, assim são as pessoas que nós temos como pai, além dos nossos pastores, às vezes algum líder, alguma pessoa assim que é mais próxima, uma mãe na fé, um pai na fé. E assim nós temos que viver a nossa vida interligados, na mesma visão, no mesmo propósito. Também está falando sobre ministérios, que é algo extremamente importante. Nós sabemos que o ministério nada mais é do que exercer um discipulado, um ensinamento, é fazer com que as coisas aconteçam e fazer com que as bonanças, as bem-aventuranças de Jesus, que Jesus nos ensinou na terra, fossem aprendidas. E eles estavam passando aquilo uns para os outros. Paulo foi um grande exemplo de pai na fé, de pai espiritual, de paternidade espiritual. E ali quem teve a oportunidade de estar seguindo como ele, assim como Tito, teve essa oportunidade de ter essa comunhão. Aqui no capítulo 2, no versículo 8, nos ensina a falar assim: ter uma linguagem sadia e irrepreensível,
para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação e que não sejam respondões. Como é difícil. Para a mulher, então, eu creio que ainda mais. Para mim é algo muito difícil. Às vezes você passa por algo ali, alguma situação que você ouviu e você não responder, você não questionar. É difícil. Mas, em tudo, sejamos obedientes, tendo satisfação e não responder. Assim é o contato do pai com a mãe, do pai com o filho. A gente que é filho, tem hora que dá vontade de responder. Mas pode? Não. A gente age ali em sabedoria, entende que aquilo ali é para o nosso bem, que aquela repreensão, aquele ensinamento é para o bem, e automaticamente nós agimos em sabedoria. Assim é com os nossos pastores, com os nossos líderes, que estão alinhados, que conseguem exercer essa paternidade e essa liderança com sabedoria e, acima de tudo, com diálogo, viu, gente? Tem que haver diálogo, não é questão de título que manda ou que desmanda, não. Tudo é resolvido com diálogo. E no 10 nos fala assim: não furtem e, pelo contrário, deem prova de toda a sua fidelidade, a fim de ordenarem em todas as coisas a doutrina de Deus, que é o nosso Salvador. No capítulo 3, lembro-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda obra, não difamem, não falem mal de ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, sensatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, né? Não tinha maturidade, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-se uns aos outros. Versículo 4, glória a Deus. Quando, porém, se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, que antes, outrora, tinha um jeito de agir, mas com a presença, com a paternidade, com a sabedoria, com a maternidade espiritual, que também as mulheres também têm isso, não é somente para homens, tá? É paternidade e maternidade. Nós conseguimos ali adquirir sabedoria e não ser mais loucos, não agir mais em malícia, mas agir por obras de justiça. O que é obras de justiça? É a verdade. Qual que é a nossa verdade? É a palavra de Deus. É interessante que dentro de todas as maneiras como Paulo poderia ter dito para as mulheres que elas combatessem a decadência da sua cultura, ele simplesmente disse que investissem suas energias no treinamento de outras mulheres para que vivessem de uma forma cristã em sua sociedade. É lindo demais saber que aquelas mulheres aprenderam não para ir contra umas às outras, mas para estar dando um legado, para estar dando uma sequência. É assim que eu vivo, é assim que nós mulheres devemos viver, os homens também, transparecendo e irradiando isso, vivendo isso e transmitindo isso para outros, para que continue essa cultura, essa vivência, esse hábito de ter essa vida, essa conduta ética, cristã e moral de acordo com o que Cristo nos ensinou. E isso é maravilhoso. Isso é lindo demais de ensinar os mais velhos, ensinarem para os mais novos, ou aquele que sabe ensinar para aqueles que não sabem, porque não significa necessariamente que é só os mais velhos, os mais jovens também podem ensinar para os mais velhos, amém? E é assim. E isso é maravilhoso. Isso é cuidado de Deus. E o cuidado de Deus, ele é grande para com nós, para conosco. E exorta muito de evitar contendas, de evitar discussões, de evitar coisas que vão desgastar e focar somente nas coisas
santas, evitar o homem faccioso, evitar discussões insensatas, ajudar aqueles que necessitam. Aqui no capítulo 3, no versículo 14, nos diz: agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir, a separar as boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Isso aqui é extremamente importante. O que é uma pessoa infrutífera? Uma pessoa que não dá frutos, uma pessoa que às vezes aprende, mas que não coloca isso em prática. Uma pessoa que tem conteúdo, que tem conhecimento, mas não tem sabedoria para agir nem para transmitir para outras pessoas misericórdia. Então aqui está nos falando para que a gente saiba distinguir, aplicar essas boas obras a quem é necessitado. Quem é esse necessitado? É aquele que ainda não conhece, que necessita de conhecer e aprimorando e conhecendo a cada vez mais. Por isso que o Senhor nos diz que Ele é a nossa água, água viva. E quando mais a gente busca, mais a gente quer. A gente tem sede. E isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que continuemos agindo em sabedoria, buscando cada vez mais o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar sempre e a cada dia mais através dessa palavra, que sejamos uns pelos outros, um para com os outros, em amor, em muita sabedoria, em muita inteligência vindas do Pai, aprendendo, porque o nosso ensinamento ele está aqui. O Senhor nos deixou que é a tua palavra. Então é entender que essa maternidade, essa paternidade está relacionada a ensinar, que todos nós podemos também ensinar e aprender mais uns com os outros, em amor, em união, em sabedoria, em discernimento, em exemplos mesmo no nosso dia a dia, porque a nossa vida, ela já é uma carta viva. A nossa vida já é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E que a cada dia mais nós possamos seguir rompendo em fé nessa prática e em sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.